Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na Hemoclass, na Dica do Hematologista. Essa semana falaremos sobre indução de artefatos em amostras de sangue contendo EDTA. Muitas vezes a coleta sanguínea acontece no período da manhã e o sangue só vai ser processado ou analisado no período da tarde. É importante que a gente saiba que o tempo que o sangue fica em contato com o EDTA sem ser analisado, ou melhor, em repouso, ele pode induzir alguns artefatos importantes na amostra que podem ocasionar ou fazer falsos positivos para algumas patologias. Primeiramente, o sangue, quando ele é aquecido, formam-se fragmentos de eritrócitos, os chamados esquizócitos. E isso, em situações normais, remete a várias patologias. Nesse caso, um artefato não vai remeter a nada, porque é uma situação que o paciente não apresenta e que somente foi induzida por um artefato. Uma outra situação bastante importante é que uma amostra com EDTA, passado de 2 a 3 horas, vai expressar ou vai surgir na lâmina do paciente, quando a gente fizer a extensão sanguínea, a presença de equinócitos, que são aquelas hemácias crenadas, que remetem a situações de insuficiência renal, deficiência de piruvato quinase e algumas outras patologias. Entretanto, nessa situação é um artefato. Por que forma um equinócito? Porque a concentração de EDTA torna o ambiente extracelular hipertônico e a tendência da água é sair da hemácia, deixando ela crenada. Deste modo, então aparecem essas alterações. Outra situação importante que aparece é o surgimento de vacúolos de citoplasma de neutrófilos. Essa situação acontece porque o neutrófilo fagocita o EDTA que está presente no tubo de ensaio. É muito importante que a gente saiba distinguir ou que a gente garanta que isso não vai acontecer, porque o vacúolo de citoplasma de neutrófilo, ele nos leva a pensar, a sugerir um quadro de sepse, aonde o paciente está com uma infecção bacteriana espalhada pelo sangue. Essas situações de análise morfológica, elas são evitadas se a lâmina é confeccionada no momento da coleta. Então, a partir do momento que você fez a coleta do paciente, já deve ser feita a extensão sanguínea para que esses artefatos eles não nos atrapalhem quando a gente for fazer a hematoscopia do paciente. Algumas outras situações também, a degradação ou degeneração dos leucócitos pode acontecer de um dia para o outro, principalmente de neutrófilo. Então, se a gente for analisar um sangue que foi colhido no dia anterior, a gente pode ter sim uma diminuição dos leucócitos totais, principalmente pela diminuição de neutrófilo segmentado, ocasionado pela degeneração que acontece com o tempo. Algumas situações podem retardar o aparecimento de artefatos e principalmente algumas degenerações, como a gente falou, que é o resfriamento do sangue a 4 graus Celsius. A amostra sanguínea não deve ser congelada, né? Ela pode ser resfriada a 4 graus Celsius, mas sempre que se for fazer a análise, é importante que essa amostra volte à temperatura ambiente. A gente não deve analisar essa amostra quando ela está aí na temperatura de 4 graus Celsius, perfeito? É importante que os analistas de laboratórios de apoio estejam cientes dessas situações quando a amostra não vem junto com a lâmina. Se aparecer equinócitos e vacúolos de citoplasma de neutrófilos, deve-se questionar há quanto tempo essa amostra foi coletada e se realmente essas alterações são apresentadas pelo paciente e se não é um artefato que apareceu na lâmina naquele momento. Outra alteração importante que pode aparecer em uma amostra colhida com EDTA com bastante tempo é a lobulação do núcleo dos linfócitos. E também alguns autores descrevem que os linfócitos reativos também podem aparecer em virtude desse tempo prolongado de armazenamento da amostra com o EDTA. Falando de plaqueta, vários relatos nos trazem a informação que, na presença de alguns anticorpos da classe M e da classe G, as plaquetas podem agregar formando satelitismo plaquetário, principalmente ao redor dos neutrófilos. E essa situação pode diminuir a contagem de plaquetas do paciente. Pois bem, então a dica do hematologista dessa semana reforça a ideia que nós devemos processar o sangue no menor tempo possível, entretanto há aí uma flexibilização com 12 até 24 horas de análise
não vai ter muita coisa que vai alterar. Entretanto, se faz necessário que a lâmina seja confeccionada no momento da coleta. Dessa forma você elimina boa parte dos artefatos e ainda você consegue conferir as plaquetas se por acaso acontecer essa questão de agregação plaquetária in vitro. Ok? Espero que tenham gostado. Aproveita para se inscrever aí no nosso canal do YouTube e curtir a nossa página lá no Facebook, www.facebook.com/hematologista. Um abraço a todos e até a próxima!